Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, né? Os temas bíblicos todos são importantes, mas esse eu julgo de uma grandiosidade extrema. Tanto é que quando eu recebi o convite do pastor, quando ele me perguntou o que eu queria falar sobre Jesus, na hora falei sobre perdão. Porque muita gente não sabe o que é perdão, ou confunde a questão de ter que conviver com a pessoa. Então a gente vai fazer um estudo aqui. Até que horas, pastor? Até 9h15, então trouxe aqui a minha colinha. Então hoje é um culto de ensino, né? A gente vai trabalhar em cima do texto aqui de Mateus 18, a partir do verso 15. Como é culto de ensino, deixem suas Bíblias abertas, ok? Culto de ensino, se tiver aí uma caneta, puxa balãozinho, faz a anotação. Eu falando aqui, vocês conferindo aí, certo? Não fecha a Bíblia não. Então vamos lá, Mateus 18, a partir do verso 15 até o verso 35. Do verso 15 ao verso 35. A minha Bíblia aqui que eu uso é a Almeida Corrigida Fiel. O título que tem aqui para mim é Disciplina e Perdão. Que diz aqui o seguinte: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Agora devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores para que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Pesado o texto, né? Então é o seguinte, eu vou fazer a divisão desse texto aqui em três blocos. O primeiro bloco, ele vai do verso 15 ao verso 20, onde a gente vai ver aqui como a pessoa ofendida deve agir com o ofensor que não se arrepende e como a igreja age com esse ofensor. No segundo bloco, que é onde eu vou dar maior atenção, que é o verso 21 e 22, a gente vai explicar um pouco o que significa esse 70 vezes 7, que a imensa maioria de nós não sabe o que significa isso. Isso aqui traz uma mensagem profundíssima do que Jesus está dizendo aqui para o universo judaico e para a gente também. E o terceiro bloco, do verso 23 ao verso 35. Então, o primeiro e o terceiro bloco eu vou passar com as explicações bem rápidas aqui, mais pertinentes, e eu vou focar no verso 21 e 22, que é o segundo bloco que eu separei. Então, tá certo. O primeiro bloco, ele diz aqui o seguinte: Ora, se teu irmão te pecar contra ti, vai e repreende-o em particular. Se ele não se arrepender, você chama 1 ou 2 testemunhas.
Se ele não se arrepender, você leva para a igreja, né? E se ele não se arrepender, ele vai ser considerado como gentil e publicano. Olha só que coisa pesada. Isso aqui é o texto que a Igreja Católica se baseava e se baseia para fazer excomunhão das pessoas. Então, se tem alguém dentro do corpo de Cristo que comete uma ofensa contra o irmão e ele se recusa a se arrepender, o ofendido ele não tem direito a fazer essa cobrança, mas a igreja tem. A igreja tem esse direito. Por que a igreja tem? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é Cristo sobre a terra. A autoridade que a igreja recebeu, a autoridade que Cristo deu à igreja, foi para tomar atitude em relação a isso. Nós, enquanto indivíduos, enquanto particulares, estamos proibidos de cobrar qualquer tipo de ofensa de quem quer que seja. A igreja tem autoridade. Então, olha só como isso é pesado. Se você foi lá ofender alguém, não se arrepende, você chama duas testemunhas, a pessoa não se arrepende, leva para a igreja julgar, e ela não se arrepende, o que a Bíblia manda fazer? Julgá-lo como gentil e publicano. Sabe o que significa isso aqui? Na nossa linguagem, é desbatizar a pessoa. Ela vai deixar de fazer parte do corpo de Cristo. Isso aqui é pesado, né? Ou seja, a pessoa só merece o perdão se ela se arrepender. E a igreja está sobre a terra como autoridade constituída de Cristo, certo? Tem outra parte aqui, que é uma parte que dá muita discussão, né, que dentro deste contexto aqui, ela não está dizendo sobre questão de oração. Ela está dizendo sobre a questão, porque o texto ele vem contando uma história, né? A gente não pode descontextualizar um versículo e levar para outro universo. Ele está falando sobre o quê? Disciplina e perdão. Então, ele vem aqui relatando qual o caminho que deve ser seguido com uma pessoa que não se arrepende, e logo depois ele fala sobre, no verso 18, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso aqui não está falando questão de oração, não. Esse texto aqui não, certo? Ele está falando exatamente sobre a disciplina que vai ser aplicada em cima da pessoa que não se arrependeu. Então, a igreja vai se reunir, pelo menos com 2 ou 3, né, a liderança da igreja, e Cristo vai estar no meio dessa situação para decidir qual vai ser a punição que a igreja vai dar para essa pessoa. Dentro deste contexto aqui, isso aqui não tem a ver com oração, ok? Então, tá certo, essa explicação bem breve desse primeiro bloco. Então, o segundo bloco eu vou deixar para depois, que é o mais importante. O terceiro bloco, que é do verso 23 ao verso 35, né? Primeiro ele fala aqui no primeiro bloco sobre a pessoa que te ofende, sobre o ofensor que não se arrepende, e como o ofendido e a igreja devem agir com ele. No segundo bloco, ele dá essa lição aqui, de quantas vezes perdoar, que na verdade isso aqui não é a quantidade, né? Eu vou explicar isso aqui. E no terceiro bloco, ele traz essa parábola, Cristo traz essa parábola, que para mim é uma das parábolas mais fáceis aqui de entender, mais simples, mostrando esse rei que perdoou, né, esse servo que devia para ele uma quantidade infinita de dinheiro, que ele não tinha condição de pagar, e esse servo não perdoou um outro conservo seu que devia muito menos dinheiro para ele. E como Cristo vai agir? Esse senhor aqui, esse rei aqui, é Cristo. Olha só o último versículo, 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. Ele vai entregar, você verso 34, aos atormentadores até que você pague tudo o que devia para ele. Olha só como é que isso é pesado. Vamos pensar aqui o seguinte, meus irmãos. A gente sabe que no céu não entra pecado, né? Nenhum tipo de pecado, nem meio pecado vai entrar no céu. Se a gente for parar para pensar, no tribunal de Cristo e no juízo, a gente vai ser julgado por algumas coisas, né? Pelas atitudes que a gente tomou, pela falta de atitude que a gente, pelas coisas certas que deviam ter sido feitas e a gente não fez, por aquilo que a gente falou e por aquilo que a gente pensou. Ou seja, o único tribunal que a gente tem notícia de que tem competência para julgar foro íntimo é o tribunal celestial. A gente vai ser julgado por aquilo que a gente pensou. Vamos imaginar aqui o seguinte: uma pessoa extremamente no espírito, extremamente santa, vamos supor que essa pessoa só cometa 5 pecados por dia. Vamos dar o exemplo aqui que ela cometa um pecado de omissão, passou ali e não fez o que devia ser feito. Um pecado, às vezes, que ela falou alguma coisa, alguma piadinha que não devia falar, ou falou mal do irmão, né? E os outros 3 pecados aqui por pensamentos que ela teve. Isso aqui, pelo menos eu acho que eu peco
mais do que 5 vezes do acordar ao levantar. Se eu começar a pensar, eu já peco mais do que isso aqui. Mas vamos supor que existe essa pessoa extremamente espiritual que só vai pecar 5 vezes ao dia. Ao longo de um ano, essa pessoa, 5 vezes 365, ela vai ter 1.825 pecados. Se ela viver em média uns 50 anos, 50, 50 e poucos, ela vai ter entre 90 mil e 100 mil pecados. Imagine você num tribunal e o teu acusador, ele tem 100 mil acusações contra você. Imagine isso. No nosso tribunal terreno, se a gente tiver uma acusação que for provada, a gente é condenado. Imagine num tribunal celestial, a gente ter 100 mil acusações, isso eu estou falando num contexto de uma pessoa que é santa. Apenas 5 pecados por dia. 100 mil acusações, imagine isso num tribunal celestial. Só que Cristo, ele se levanta, ele pega essa acusação e fala, eu paguei, está pago, eu paguei por você. Só que aí vem um ser humano, às vezes o irmão te ofendeu, fez alguma coisa, que realmente chateou, foi uma coisa às vezes até grave. Só que vem cá, quando a gente olha para a obra de Cristo, para a obra de Deus, pelo perdão, pegando aqui do verso 26, do verso 24, 23 ao 35 aqui. Se a gente for levar isso ao pé da letra, a gente não tem absolutamente nenhum direito de não perdoar as pessoas. Nenhum direito. Independente do que tenha sido. Sabe por quê? Primeiro ponto, o pecado dela não é contra você, é contra o reino de Deus. Mesmo que você estiver no caminho dela, é contra o reino. Então você como servo, é a mesma coisa que na terra. O pastor Marcelo, que é advogado, ele sabe que tem um crime chamado exercício arbitrário das próprias razões, não é isso? É o artigo, acho que 345, que é o quê? A pessoa faz uma coisa errada com você e você não leva isso a juízo. Você vai lá e resolve com ela. Ou seja, isso é crime. Para a gente aqui, mesmo você estando certo, você tem que levar a juízo. No universo celestial a mesma coisa. Se alguém te pecou, você leva para a igreja julgar. Ok? Aí eu já escutei pessoas falando assim, mas eu tenho que defender minha honra. Eu tenho que defender minha honra. Aí eu fui e falei para ela, desculpe aqui o discurso aqui, se o pessoal me acompanha aí nas aulas que eu dou aí, que a gente está ministrando na internet, sabe que eu sempre procuro dar esse outro lado, esse outro viés, né? Porque a gente está pregando um Deus só de amor, e Deus não é só amor. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus tem várias características que não podem ser divididas. O amor está junto com a justiça, certo? Então eu respondi para essa pessoa, que ela falou, e a minha honra? Eu tenho que defender a minha honra. Eu falei, quem foi que te disse que pecadores miseráveis possuem honra? Quem foi que te disse? Aí ela ficou chocada, né? Porque a gente tem uma ideia de honra no universo aqui, no universo humano. Só que dentro da Bíblia, biblicamente falando, o único que é digno de honra e de glórias é Deus. É Deus. A gente vai ser honrado, e eu tenho outro problema de coisa que eu escuto na igreja. Meu irmão, Deus vai te honrar. Será? Qual o contexto disso aí que você está falando? Porque essa ideia, quando eu escuto, quando eu vou ver qual é a história, a pessoa acha que Deus é aquele pitbull de estimação. Que qualquer um que fizer alguma coisa contra você, você pega ele e solta em cima da pessoa para atacar a pessoa. Então, se a irmãzinha lá do fundo te viu no mercado e não deu paz do Senhor, então Deus vai fazer alguma coisa contra ela. Ela vai ficar doente, vai bater o carro, Porque em relação a você, ninguém pode fazer nada que te ofenda, A nossa honra depende da honra de Cristo. A gente deve se preocupar não em defender a nossa imagem, mas de defender a imagem de Cristo, certo? Porque só Ele é digno de honra e de glória. Então você vai ser honrado por Deus? Vai. Quando? Quando você estiver debaixo da sombra dEle. Quando você estiver debaixo da sombra do Onipotente, a honra que tiver sobre Ele vai recair em você. Se você estiver fora, biblicamente falando, Deus não vai te honrar, não. Deus não vai te honrar. Porque você está fora do propósito do reino dele. E é ele que é digno de honra. Ok? Agora vamos para aonde eu queria chegar. Verso 21 e 22, que para mim é o mais importante. Verso 21 diz aqui o seguinte. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7?
Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Primeira coisa aqui, uma coisa bem rápida aqui que eu queria falar para vocês, no contexto que está sendo revelado isso aqui, dentro do livro de Mateus. A gente não vê essa passagem em outro evangelho. A gente vai ver isso aqui no livro de Mateus. E por quê que está no livro de Mateus? Isso tem uma explicação teológica. Quando eu comecei meus estudos aqui, quando eu senti do meu coração, lá pelos 12, 13 anos, de começar a ler a Bíblia, aí, mais ou menos com 1 ano de leitura, eu comecei a me questionar. Achava a Bíblia muito complexa, obviamente né? E muito grossa. E eu comecei a questionar os evangelhos. Eu falei, poxa, a mesma história que tem em um, tem em outro. Eu falei, por que não faz um resumo só? E faz apenas um evangelho resumido? Eu achava isso chato, né? Mas quando eu continuei estudando, quando eu fui ver, existe uma explicação teológica aqui profundíssima. Então, para quem não sabe, cada evangelho foi direcionado para um tipo de comunidade. Ele fala a língua da comunidade, revelando a mesma verdade, só que falando a tua língua. Então, o evangelho de Mateus ele foi escrito para os judeus, ele foi direcionado para os judeus. Você vê ali que para os judeus a grande importância era saber se você era descendente, vinha da raiz. Então, ele já começa ali falando da descendência, né? Então, o foco aqui dos leitores do livro de Mateus são os judeus. E essa questão dos 70 vezes 7 no universo judaico, ela tem uma profundidade muito grande que eu vou falar aqui para vocês. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos. Então, no Evangelho de Marcos, quando você vai ler, você vê que o viés ali, ele tenta apresentar Cristo ali como um conquistador, né? O que domina sobre os demônios, é o que domina sobre a tempestade, porque para o romano ele entendia muito essa linguagem do domínio, da conquista militar. Então, para o romano ler e ver que aquele homem era um conquistador, era Deus, ele tinha que ter essa ideia de conquista, né? O Evangelho de Lucas, ele foi escrito para os gregos, né? Então, apresenta Cristo, a humanidade de Cristo, o homem perfeito, porque os gregos ele tinham essa ideia de querer se tornarem perfeitos, de serem homens perfeitos. Então, você vê que ele trabalha muito essa ideia da humanidade perfeita de Cristo. E o Evangelho de João foi escrito para quem já era convertido, mostrando a divindade de Cristo. Aí já é uma outra linguagem, que é uma linguagem muito mais espiritual. Então, voltando para o Evangelho de Mateus, que é onde está revelada essa questão aqui, no universo judaico, os números, eles são usados não só para dar uma ideia de quantidade, eles são usados para trazer uma ideia bem mais profunda. Eu falei isso nas aulas, quem está acompanhando aí vai conseguir captar isso melhor. Então, quando você vê, por exemplo, o número 7 talvez seja o que mais aparece na Bíblia, mesclado com o número 10, multiplicado com o número 10. É 7, é 70 semanas, é 7 mergulhos no rio, é 7 voltas ao redor do muro de Jericó, são 7 espíritos, é 7 isso, é 7 aquilo. O 7 não está ali, não é à toa. Não é que seja um número místico, que tem um poder cabalístico, não. Mas ele, quando um judeu lia aquilo ali, o número 7, ele sabia o que significava. O 7, ele significa a perfeição de Deus. Então, em qualquer contexto que você estiver lendo, que aparecer o número 7, preste atenção que o escritor está querendo trazer a tua atenção para Deus e não para o que está acontecendo. Não para o profeta, por exemplo, quando eu até falei isso na última EBD, domingo passado, quando Eliseu ele faz aquele procedimento 7 vezes em cima do menino e o menino ressuscita. Né, aquele 7 ali não tem nada a ver com uma mágica de um número. Não, a linguagem do judeu, quando ele lia aquilo ali, ele sabe que o número 7 está indicando que aquilo ali não é o poder do profeta e nem o poder do procedimento, é o poder de Deus, porque o número 7 está ligado à perfeição de Deus. Só para vocês verem o quanto isso é interessante. Olha aqui, eu fiz uma colinha aqui. O número 1, ele está associado ao princípio, ele está associado à unidade. O número 2, que é a duplicação do número 1, ele representa força. Ou seja, a gente vê na Bíblia 2 testemunhas, né? Jesus enviava os seus discípulos de 2 em 2. O 3, ele representa o círculo familiar completo e representa também o divino, na ideia trinitária. O 3 representa o círculo familiar completo e representa o divino na ideia da trindade. O 4, ele simboliza o universo físico. Então, na Bíblia a gente vê 4 ventos, 4 direções, 4 cantos do mundo. Em Apocalipse a gente vê isso aqui, 4 cavaleiros, 4 seres viventes, 4 anjos junto ao rio Eufrates. Isso aqui tem um significado. Tem um significado. Às vezes,
pode não ser exatamente o número, pode ser mais do que aqueles anjos, pode ser menos, mas a ideia do judeu aqui, ele entende que isso aqui está simbolizando o universo físico. O número 5 representa o homem, né? O homem tem 5 dedos nas mãos. E o dobro disso, que é o número 10, que é um número muito importante, que é o que a gente vai trabalhar em cima do verso 21 e 22 aqui, ele representa o homem perfeito. Então, o homem perfeito, ele tem 10 dedos, né? Nem 8, nem 9, tem 10. O número 6, ele representa o mal, porque ele está aquém do número 7. Ele está perto do número 7, só que ele representa o mal. Então, o número da besta que a gente vê é 666. Isso tem uma ideia judaica implícita nisso aí também. O número 7, que ele representa a perfeição divina, ele é a junção do número 3, né, da ideia familiar que eu falei, com o número 4, que é o universo cósmico. Então, é o sagrado perfeito. É o universo físico e o universo espiritual unidos. Então, o número 7 é a perfeição de Deus sobre o universo físico e sobre o universo espiritual. Então, a gente vê na Bíblia 7 espíritos, 7 igrejas, 7 candelabros, 7 estrelas, 7 selos, 7 multiplicado pelo 10, que produz 70. Eu vou explicar isso aqui agora. Jesus enviou 70 homens preparados para uma obra especial, 70 semanas de Daniel. Esses números não estão ali, não é à toa, certo? Então, vamos para... E o número 12 aqui, só para aspecto de curiosidade, que é o símbolo do povo de Deus, a religião organizada. A gente vê 12 tribos de Israel, a gente vê os 24 anciãos, que são os 12 representantes das tribos de Israel, e do outro lado os 12 representantes dos apóstolos. Quando a gente começa a entender isso, o texto que é apresentado para a gente, que muitas vezes a gente lê aquilo ali e passa batido, ele começa a se agigantar na nossa frente, ele começa a ter um significado muito maior do que aquele que a gente estava acostumado a entender. Então, quando eu não sabia disso aqui, eu ficava questionando, eu falei, tá, 7 vezes 10, 70 vezes 7, 490. Tá bom. E se pecarem, então, se pecarem 491 vezes, então eu estou autorizado a não perdoar. É isso? Será que tem a ver com o número? Não tem a ver com o número. Quem também está acompanhando e que acompanhou o estudo que a gente fez sobre a doutrina do trinitarianismo, eu expliquei um pouco isso. Aqui eu vou falar só por cima. Jesus está mais em cristologia, só que eu expliquei na matéria no trinitarianismo também. Jesus ele veio com a obra, né, a encarnação dele é o que a gente estuda em cristologia, que é a união hipostática. O que é isso? Ele ao mesmo tempo era 100% homem e ao mesmo tempo era 100% Deus. Quando a gente vai ler esse contexto de Mateus, e entendam, nunca descontextualizem o que a gente está lendo, certo? Porque a Bíblia, esses capítulos e versículos que a gente tem aqui, quando foi escrito, quando o autor escreveu, não existia isso, é um livro completo, com a ideia e ordem do começo, meio e fim, né? Então, no verso 17 aqui, no capítulo 17, após a confissão de Pedro, quando Cristo pergunta para ele, quem dizem que sou? E Cristo confessa a ele como Deus, depois ele faz a transfiguração, ele se apresenta verdadeiramente como Deus, é uma espécie de uma confirmação, e no verso 18, no capítulo 18, ele começa a falar sobre a questão do reino dos céus. Então ele vai falando sobre reino, e ainda no capítulo 18, no verso 15, ele começa a falar sobre disciplina e perdão. Então chegou no verso 21, que Pedro pergunta para ele, quantas vezes devia perdoar o seu irmão que tivesse pecado? Até 7. No universo judaico, eles tinham uma noção corrente que você deveria perdoar de 3 a 4 vezes. Então Pedro aqui, eu acho que ele pensou que estava elevando o patamar dessa pergunta para Cristo. Só que Cristo volta para ele e fala, não, 7 não. Eu te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, multiplicou o que Pedro achou que tinha jogado muito em cima. Jesus foi lá e multiplicou por 70. 490. O que significa esse 490, esse 70 vezes 7 na linguagem judaica? Como eu expliquei aqui agorinha, o 7, ele apresenta a perfeição de Deus. Nessa ideia de união hipostática, por quê? No verso 17, Cristo ainda era seguido, mas muitas pessoas ainda não acreditavam nele como Messias. Né? Viam que ele era um profeta, ainda estava seguindo, estavam convivendo com ele como um homem, então ele vai se transfigura e se mostra como Deus.
Então, naquele momento, pelo menos para Pedro, João e Tiago, né, que estava ali no Monte da Transfiguração, ele se apresentou como 100% humano e como 100% divino. E logo depois vem esse discurso de quantas vezes perdoar. Então, o 7 no universo judaico, ele representa a perfeição de Deus. E o 70, que é 7 vezes 10, ele representa a perfeição de Cristo como homem. Como assim, meu irmão? O 7 representa a perfeição. Vamos separar o 70, que é 7 vezes 10. O 7 representa a perfeição de Deus, multiplicado por 10, que é a perfeição do homem, ou seja, Cristo era 100% homem e homem perfeito, que é o 10, e ele era 100% Deus, que é o número 7. Ou seja, o 70 que está sendo revelado aqui tem a ver com Cristo, 100% homem e 100% Deus, multiplicado pelo outro, né? Multiplicado pelo outro 7, 70 vezes 7, que representa Deus Pai. Não tem nada a ver com número, não tem nada a ver com quantidade de vezes que se deve perdoar. O que Cristo está dizendo aqui é o seguinte, que na verdade não é uma quantidade, é um referencial. Cristo está dizendo para Pedro, quantas vezes você deve perdoar? Todas as vezes que você fosse perguntar isso, olhe para mim, olhe para a minha obra, olhe para mim enquanto Deus, enquanto homem perfeito e que perdoou a todos vocês. Olhe para Deus, que perdoa todos vocês através de mim. Não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com referencial. O que o Cristo está dizendo aqui é o seguinte, para perdoar alguém, olhe para mim. Independente de quantas vezes seja, 490, 500, 1.000, 2.000, 10.000, não importa, você não é digno de julgar ninguém. Olhe para mim que te perdoou. E logo depois ele traz a ideia do rei que perdoou esse servo uma dívida gigantesca e o servo que não quis perdoar o outro servo com uma dívida menor. Então essa parábola aqui ela vem fechando a ideia desse 70 vezes 7. Deu para compreender? Porque eu estou correndo aqui porque só falta mais 7 minutos. Se quiser eu repito a ideia de 70 vezes 7. Só levantar o braço aí que eu... Deu para entender? Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para falar para vocês aqui. Então, a questão do perdão, meus irmãos, é difícil perdoar? É. Só que quando a gente nega um perdão a alguém, existe algo por trás disso aí. Existe algo pesado por trás disso aí. Porque o que a gente está dizendo é que a ofensa que a pessoa fez a gente é pior do que a ofensa que a gente fez a Deus. Se Deus nos perdoou, por que nós não perdoamos a pessoa? Nesse comparativo, quando a gente não perdoa alguém, a gente está dizendo que a ofensa ao nosso ser é maior do que a ofensa ao ser divino. Logo, ou a gente no mínimo se coloca no mesmo patamar de Deus, ou acima dele. Porque se ele, que é dono de tudo, que é criador de tudo, que é perfeito, que é santo, perdoa, independente do número de vezes, quanto mais a gente. Quanto mais a gente. Então, Cristo traz a ideia do referencial. 70 vezes 7 não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com referencial. E o referencial sou eu, Cristo, 100% homem perfeito e 100% Deus. Só para vocês terem uma ideia, como isso é pesado. O referencial de Cristo está em João 15. Se der para abrir aí, deixa eu ver aqui, João 15, vê se é o 16, o verso 16 aí para a gente. É o 12. Tem João 13, verso 34, que diz aqui o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós. E em João 15, 12, ele diz aqui, Cristo diz aqui, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A gente passa aqui e não percebe o que está aqui, né? Nos 10 mandamentos era mais fácil, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Já é difícil, mas é muito mais fácil. Só que Cristo ele dá um novo mandamento, ou pelo menos ele pega o mesmo mandamento e ele dá uma nova ideia em cima daquele mandamento, que é o quê? O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É um novo referencial,
tanto para amar, Cristo agora é o referencial, quanto para perdoar, Cristo é o referencial. Em relação ao amor, era muito melhor amar o próximo como a ti mesmo, né? Imagine amar o próximo como Cristo nos amou. Imagine a dificuldade que é para a gente, ser humano, fazer isso. Se não for pelo Espírito, a gente não consegue amar nem como a gente ama a nós mesmos. Então, meus irmãos, eu fiz um resumo do resumo, eu pensei que era só meia hora aqui, pastor. Tá certo? Mas aproveitando os 3 minutinhos aqui, deixa eu contar um testemunho aqui, que tem a ver com perdão. Eu, no início da minha caminhada cristã, eu tive um problema com um grande amigo meu, um grandíssimo amigo meu. A gente passou em 2 concursos juntos, né? Desde 98 a gente se conhece, a gente tinha várias coisas juntos, vários negócios. Não vai dar para contar tudo aqui, mas enfim. A gente começou a fazer alguns negócios mais profundos e eu descobri uma grande traição dele. Não só no universo dos negócios, ele estava tentando me convencer a ter uma grande perda financeira, mas também ele estava tentando ter um caso com a minha namorada na época. Não é minha esposa não, mas ele tentou ter um caso com a minha... E ele pegava coisas que ele sabia de mim, do passado, né, e contava para ela como segredos para que eles tivessem um caso. Inclusive, nessa época, ele estava morando dentro da minha casa. Né, eu era solteiro ainda, ele tinha se separado, estava passando por um problema e estava morando dentro da minha casa. E ele sabia o dia que eu estava de serviço. E no dia que eu estava de serviço, ele ligava para minha namorada para chamar ela para sair. Quando eu descobri isso, imagine como eu fiquei. Irado, 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 total. Ainda bem que Deus me segurou e no dia que eu fiquei sabendo, eu não tomei nenhuma atitude. Eu só entreguei a chave do carro dele na mão dele, eu falei, ó, sai daqui e nunca mais volte. Mas ali começava o meu problema e não o dele. Ali começou o meu problema de aprender a perdoar. No mínimo aí, pelo menos 1 ano e meio a 2 anos, eu vivi em extremo conflito comigo mesmo, com ódio. Eu ia dormir, estava com ódio, eu acordava, eu estava com ódio. Teve vezes que eu ia para a academia, eu não ia nem de carro. Porque eu sabia que se acontecesse alguma coisa, alguém me desse uma fechada, uma buzinada, eu estava exalando ódio em mim mesmo. Eu estava com medo de mim. E nesse dia em específico que eu fui andando para a academia, eu ficava olhando as pedras no chão. Eu ficava olhando as pedras no chão, porque eu sabia que se ele parasse para conversar comigo, infelizmente eu tenho que confessar isso, eu tinha certeza que eu ia matar ele ali. Eu tive certeza disso. E aquilo começou a me adoecer. Literalmente, fisicamente me adoecer. Tanto é que uma vez eu tive que parar o carro, que eu estava começando a ter um infarto. Eu comecei a infartar dentro do carro, eu tive que descer do carro, tossir, bater no peito, que eu comecei a infartar. Eu falei, não aguento mais. Não aguento mais. Eu queria perdoar, eu pensei que aquele negócio ia passar. E eu, no começo da minha caminhada cristã, eu ainda não tinha toda essa compreensão, mas eu sabia que era Deus quem ia fazer aquilo, que eu não tinha capacidade. E a oração que eu fiz para Deus foi o seguinte: Senhor, eu quero perdoar. Eu sei que isso é um mandamento seu, mas eu não consigo. Me ajude. Eu não consigo. E para piorar, ele trabalhava comigo no mesmo local, eu via ele pelo menos a cada 4 dias. Só o fato de eu vê-lo já me dava uma tremedeira. E num local onde você trabalha armado, imagine. Né? Então, por várias vezes, né, eu sofri aquilo, mas eu desviava e ia para outro lugar. Pois bem, eu comecei a orar a Deus incessantemente para pedir para que Deus tirasse aquilo de mim. Houve uma modificação lá nos armários, que a gente trabalha aquartelado, e o armário dele foi o armário que ficava na frente, logo na entrada da porta do alojamento. E para piorar, ele colocava a bandeira do Flamengo na porta do armário dele. Né? Aí eu já entrava, já tinha um negócio do Flamengo e já ficava assim, que eu sabia que era dele. E já me dava aquele negócio. O meu dia de serviço era um terror. Um terror. E eu orei para Deus, pedi para Deus para tirar o armário dele ali da entrada. Porque só aquele fato eu era relembrado toda vez, entrando e saindo, pelo menos umas 30, 40 vezes por dia. E eu ainda estava em processo. Eu estava num processo. Nunca aconteceu isso naqueles 15 anos até o momento que eu estava ali. Mas fizeram uma reforma, inventaram uma reforma lá no alojamento. O comando inventou uma reforma. E saiu alguns armários e o armário dele saiu. Dali da frente. Eu falei, opa, olha só. Isso questão assim de 10 a 15 dias depois. Eu continuei, eu estava ainda me curando, mas ainda aquilo era muito forte para mim. Era muito forte para mim. Conviver com ele ainda era muito forte. A ofensa que eu tinha sofrido, né, defendendo a minha honra, como eu disse aqui, era muito para mim.
E eu orei e pedi para Deus, ou para me tirar lá do quartel, ou para tirar ele. Porque eu queria perdoar, mas a proximidade ainda para mim me doía. Eu queria ter um tempo para que isso fosse se apagando. Acreditem, os irmãos, e eu sei que vocês vão acreditar, mas no universo secular, quando eu conto isso, o pessoal não acredita. Eu também nunca vi outra história dessa lá no serviço. Menos de um mês depois, o comando chamou ele e convidou ele a se retirar do quartel. Convidou ele a se retirar do quartel, porque ele era um cara muito cheio de armação, não sei o quê. Ou seja, aí quando eu vi essas coisas, para mim isso foi um tapa na cara, né? Você faz um pedido pedindo para Deus te ajudar, na outra semana o armário sai. Você faz um pedido para Deus ou te tirar ou tirar ele dali, um mês depois isso acontece. E ele saiu de lá. Ok, a distância fez com que realmente eu fosse amadurecendo mais, fosse, né, me libertando daquilo ali. E chegou no momento que eu pensei, eu falei, agora está na hora de eu colocar esse perdão em prática. Eu já não sentia mais aquele ódio e sei que para ele aquilo ali tinha sido uma coisa trivial. Tanto é que ele quis me dar a explicação, e a explicação dele é que não tinha acontecido nada. Né? Então eu liguei para ele. Ele mexia com negócio de imóveis e eu tinha um imóvel que eu queria vender. Não que eu precisasse dele, eu fiz isso para exercer, para ir lá e me confrontar com o perdão, porque eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa. E eu chamei ele para conversar. A gente marcou numa padaria, ele foi até de óculos escuros, né? Se vacilar, eu acho que ele estava até armado ali. Eu conversei, coloquei os documentos na mão dele, eu estou precisando de você para isso, para isso, para isso. Ele ficou meio assim. Resumo da história. Ele resolveu um negócio para mim. Tempos depois, Deus colocou ele para voltar na minha vida e me comprar outros imóveis que eu estava vendendo, para trazer prosperidade na minha vida. E eu falo uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Quando eu fui lá e falei, depois desse caminhar que Deus vem me curando, porque humanamente falando era impossível para mim. Impossível. Mas quando eu exerci esse perdão, absolutamente tudo o que tinha no meu coração, parece que Deus tirou com a mão assim, ó. Tirou com a mão. Hoje eu olho para ele sem absolutamente nenhuma mágoa. Zero mágoa. E isso tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, que fez essa obra em mim. Tem gente lá no meu serviço que olha para mim e fala, rapaz, se eu fosse você, sério mesmo, eu não te entendo não, você é um cara diferente. Eu falei, sou diferente não. Ele é diferente. Ele fez a obra, eu sou igualzinho a você. Eu mataria, eu não perdoaria, eu me mataria para tentar me vingar dele. Mas graças a Deus eu tenho um Senhor, eu tenho Cristo comigo, que Ele faz aquilo que eu não dou conta de fazer. Tá certo, meus irmãos? Então, o referencial de perdão é Jesus, aquele que perdoou cada um de vocês essa dívida impagável que nós temos com Ele e que foi perdoado. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade.